Vivendo, aprendendo a jogar. Vivendo, aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo, aprendendo. Ai, olá! Hoje é a segunda parte da nossa aula falando sobre o teatro dentro da escola. E hoje o nosso foco será os jogos teatrais. Onde será que surgiram os jogos teatrais, hein? Por que será que todo jogo teatral ele parece uma grande brincadeira, hein? E como será que você, professor, pode ensinar conteúdos ligados à geografia, história, matemática, até física, química, através dos jogos teatrais? Vivendo e aprendendo. Bora lá? Olá, meu nome é Aline Sansa, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas aqui da Prefeitura de Jundiaí. Esta já é a nossa 22ª aula. Na semana passada, nós falamos sobre o teatro acontecendo dentro da escola. E hoje, nós vamos continuar com esse tema, porém, vamos focar os jogos teatrais. E vamos descobrir como o jogo teatral pode ser uma grande ferramenta na educação. Não tem como se falar de jogos teatrais se não citar o nome da Viola Spolin. Viola Spolin foi uma autora e diretora de teatro considerada por muitos como a avó norte-americana do teatro improvisacional. Essa metodologia desenvolvida por ela é utilizada desde a década de 50 por muitos grupos de teatro ou até mesmo dentro do cinema para preparação de atores, mas com muita frequência esses jogos eles são levados para dentro da escola. Mas por que será que trouxeram os jogos teatrais para dentro da escola, não é? Bom, por meio de um jogo teatral, há a possibilidade de trabalhar diversas habilidades dos alunos, muita gente acha que o teatro só trabalha habilidades ligadas à linguagem, Então, de repente, na matéria de inglês, ou de uma outra língua estrangeira, fazer com que os alunos façam uma ceninha em outra língua, ou então, na educação física, trabalhar a expressão corporal, ou então nas aulas de artes, trabalhar o teatro propriamente dito, e cenas teatrais, E, na verdade, o teatro está ligado a muitas possibilidades como ferramenta de educação. No momento de uma cena ou de um jogo, são múltiplas atenções que estão sendo ali utilizadas. Então, o que acontece? Ele tem que saber a hora que ele tem que entrar, ele tem que prestar atenção na história que está sendo contada, porque ele vai ter que continuar aquela história, ele tem que saber como contar a história que ele está imaginando, porque precisa chegar no outro e o outro compreendê-lo também. Então, eu tenho milhares de possibilidades de dentro de um jogo teatral trabalhar todas as matérias dentro de uma sala de aula. Se a gente pensar na bibliografia da Viola Spolin, a gente vai achar um monte de jogos teatrais, Mas uma coisa que é interessante a gente pensar é que o jogo teatral, no momento que a gente aplica o jogo teatral, ele traz coisas pra gente que faz com que a gente crie novos jogos, A gente como facilitador, como professor, ali do processo, tem a possibilidade de a gente transformar esses jogos, e colocar conceitos de outras matérias, da escola, ou então usar da realidade dos alunos, elementos da realidade deles para dentro da aula, Eu não preciso usar uma música específica, eu posso usar uma música que os meus alunos apreciem, ou talvez uma música que eu queira que eles ouçam, tenham acesso. Então, o jogo teatral ele também muda de acordo com a situação, Então, é muito interessante o jogo teatral porque ele não trabalha só a habilidade de quem está realizando, participando do exercício, mas também do professor, Porque cabe a gente observar o jogo com uma certa atenção para perceber onde a gente pode intervir, onde a gente pode mudar. Na próxima vez, de repente, que a gente fizer aquele jogo dentro da sala de aula, o que seria melhor a gente mudar?
né? Então, ela é uma ferramenta muito interessante para se usar dentro da sala de aula. Agora eu vou deixar aqui uma dica de um jogo teatral que você pode utilizar aí com os seus alunos. Ele é conhecido como E aí, daí, que nada mais é do que uma contação de história em série. Como que a gente faz? A gente coloca um grupo de alunos com plateia, né? E um dos alunos começa a contar uma história, né? Ele se destaca do grupo e começa a contar uma história, né? Mas conforme ele conta essa história que ele está criando naquele momento na cabeça dele, ele não pode em momento nenhum falar a palavra e aí e daí. Porque se em algum momento ele falar essas palavras, né? Um outro aluno daquele grupo vai tomar o lugar dele e continuar a história dele. Se você tiver um aluno que começa a contar a história e de repente ele não para nunca mais e ele nunca usa essas palavras enquanto ele está contando a história, você pode criar com eles, né, um troca, né, vai o outro, uma campainha ou alguma coisa assim para trocar os alunos. A ideia é que todos eles participem, né, e depois isso vai abrir gancho para muitas possibilidades de reflexão. Eu já utilizei em sala de aula alguns desdobramentos desse jogo, né? Com a possibilidade do aluno, por exemplo, não contar a história em português, ele usar de um gramelô, né, de um que a gente chama de blablação e contar a história no blá 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 blá, né? E o outro aluno em algum momento interromper e continuar a história do que ele imagina que o colega está contando, né? Isso é bem bacana porque deixa ele com que ele se desprenda um pouco dessa questão do texto e vá para mais expressão corporal. Se ficou curioso e gostaria de conhecer mais alguns jogos teatrais, eu vou indicar aqui um dos livros da Viola Spolin, que é esse daqui, né? Ele é voltado mais para o trabalho de um processo teatral, né? Voltado para uma companhia, desde o início da concepção de um espetáculo, né? Até a estreia, né? E é do treino dos atores até lá. Mas eu já usei muitos dos exercícios propostos aqui na sala de aula, né? E como eu disse, a gente tem essa possibilidade de mudar alguns elementos, deixar uma linguagem um pouco às vezes mais simples ou mais próxima dos nossos alunos. Na semana que vem, nós vamos falar a respeito da mímica. Por enquanto, nós continuamos aqui em casa, cuidando das pessoas que a gente ama muito, nos cuidando também. Em breve, muito em breve, vamos nos encontrar por aí, nas ruas, nas praças, no teatro, na sala de aula, na sala de ensaio. Combinado? Então, até lá!